Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 8, versículo 4. Tem alguém feliz aí? Eu sou o pregador. Nós vamos fazer uma junção aqui de dois textos. Juízes, capítulo 8, versículo 4, e depois Isaías 40, 29. Aleluia. Isaías 40, 29 em seguida. Podemos ler? Juízes, capítulo 8, versículo 4, diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo-os. Diga essa frase comigo: já cansados, mas ainda perseguindo. Agora, Isaías capítulo 40 é muito conhecido da igreja, versículo 29, eu sei que você sabe até de cor, como dizem os provérbios. Isaías 40, 29 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e você diz amém. Queridos, antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui nesse lugar tão lindo pela primeira vez. Estendo a minha gratidão e deixo saudações de paz para o pastor Dari Ferreira, apesar de não estar no culto, está em viagem missionária, né? E deixo a minha saudação para todos os obreiros, todo o corpo docente de obreiro dessa igreja. É muito bom estar aqui. Fiquei feliz aqui em conhecer o pastor Severino Lucena, né? Bem simpático, transmite aquela alegria. Josué 13, primeiro, Deus disse: Josué, você já está velho. Josué falou: estou sim. Pronto, já recebeu, né? Meu amigo pastor Rogério Trigueiro, cadê você? Pastor Rogério e a irmã Leda são amigos de longas datas. Eu pastoreei igrejas no Pernambuco e a gente deu um nome ao Rogério, a gente chamava ele do atiçador de fogo, porque toda vez que ele ia lá, Jesus batizava com o Espírito Santo. O pessoal dizia: traga pastor, vai ter uma campanha para batismo? Vai, traga Rogério. Jesus batizou minha filha, batizou a mocidade, foi um tempo muito bom, e desenvolvemos essa amizade de quase 20 anos já, e por isso estamos aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do meu irmão, pastor Júnior Silva, que é uma bênção. O Júnior tem uma história comigo, só saiu da minha casa para casar, né? E é mesmo que um filho, é uma bênção a gente ter alguém que segue os passos da gente. Queridos, eu tenho um livro que eu escrevi depois de 31 anos pregando o Evangelho. Eu sempre gostei da área da escatologia. Obrigado, pastor. E nós escrevemos um livro com o tema O Renascimento de Israel e o Sinal do Fim. Pastor, o senhor escreveu porque tem uma guerra? Não, a gente lançou esse livro dia 13 de agosto desse ano, lá no Pavilhão dos Gideões, e nós trazemos assuntos relevantes para a igreja do Senhor, para essa geração. Eu vou mostrar para vocês aqui, com base bíblica, baseado numa profecia de Isaías, que a maior profecia bíblica que nos aponta o arrebatamento da igreja é o renascimento de Israel. O senhor tem certeza? Tenho. Isaías 66, 8, a Bíblia diz que uma nação renasceria em um só dia. E dia 14 de maio de 1948, depois de 1878 anos, Israel renasceu. Só a título de informação, para Israel renascer, Deus permitiu que a ONU fosse criada dia 24 de outubro de 1945. Havia um presidente dos Estados Unidos chamado Franklin Roosevelt, e depois do impacto da guerra, ele teve uma ideia de criar uma associação de países que foi dado o nome de ONU. E Deus se utilizou da criação da ONU para os representantes de Israel reivindicarem, e Deus colocou as suas mãos, inclusive um gaúcho chamado Oswaldo Aranha, foi quem fez todo o trâmite para que Israel voltasse a ser uma nação, e Israel voltou, a figueira floresceu. E não se preocupe não, que nada vai destruir Israel, porque Deus tem aliança e pactos com Israel, e com a igreja Deus tem promessas. Pode dormir sossegado, porque o mesmo Deus que livrou Israel
na guerra de 6 dias, continua sentado no trono e com a mão estendida sobre Israel. A gente sofre com a morte das crianças, das pessoas, mas a gente sabe que num plano de fundo de todas essas coisas, há uma voz de Deus dizendo: prepara-te, igreja, que a trombeta do arrebatamento vai tocar. Então esse livro está ali, o pastor Rogério vai estar com ele ali, com a gente ali no final. É um livro que a gente usa, uma oferta para a obra missionária. Eu não sei se vocês têm essa experiência aqui, mas eu descobri uma coisa, que Deus ama tanto missão. Deus não ama dinheiro. Eu tive lá, mas o pastor Rogério, inclusive, ele estava lá nesse trabalho também de missão. O presidente da Assembleia de Deus de Caicó, o pastor Isaac Dia, ele disse que missão não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com fé daqueles que amam a obra de Deus. E quando eu estava escrevendo esse livro, pastor Rogério, eu disse para minha esposa: nega, 10% de toda a arrecadação desse livro, nós vamos dar para a obra missionária. E quando eu lancei o livro, irmãos, a gente não é tão conhecido. Eu pensei assim: eu vou comprar 100, vou mandar a editora fazer 100, e alguém me incentivou, falou: pastor, faça 1000 livros, 1000 exemplares. Eu fiz os 1000 exemplares, no dia do lançamento vendi uns 20, ficou só 980. E era lá no pavilhão dos Gideões, super lotado de gente, lá onde acontecem os congressos. Mas na terça-feira seguinte, no nosso culto de ensino, Deus usou um irmão que estava do meu lado e disse: não vai ficar só nesses 1000. Em 30 dias, a gente vendeu os 1000 primeiros livros, já peguei mais 1000 para vender. Mais 10% do livro vai para a missão e Deus vai nos ajudar em nome de Jesus, sabe? Amém? Queridos, nós lemos aqui 2 textos e um dos textos que lemos fala de um personagem muito conhecido, chamado de Gideão. Gideão foi o 5º dos juízes em Israel. A época dos juízes, na verdade, foi a época pós-Josué, uma época muito turbulenta e muito extensa. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito da época dos juízes. A época dos juízes começou no ano 1390 e terminou no ano 1030, ou seja, foram 360 longos dias e um período de 14 juízes. O primeiro juiz, Otoniel, que julgou Israel 40 anos, depois ficou muito tempo sem um juiz, o povo pecou, clamaram, se arrependeram, Deus mandou o segundo juiz, até o 14º juiz, chamado Samuel. E eu estava observando sobre a vida desse homem chamado Gideão, e eu vou dizer para vocês aqui uma coisa, irmãos, quero que você memorize isso. Deus escolhe pessoas para a obra dele que nós não escolheríamos. Deus escolhe homens e mulheres para a obra deles, que talvez se houvesse uma seleção humana, um crivo humano, os homens não escolheriam. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus escolheu um Jonas que fugiu. Se Deus tivesse dito para Isaías: Isaías, você quer pregar em Nínive? Isaías tinha dito: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim. Mas quando Deus manda Jonas para Nínive, Jonas foge. Mas Deus escolheu para uma missão e Deus não desistiu de investir em Jonas. Deus vai escolher alguns personagens bíblicos que às vezes causam até um impacto negativo na vida dos eleitores. Mas Deus escolhe, trata com quem escolhe, age na vida de quem escolhe, prepara quem ele escolhe para fazer a obra e o nome dele ser glorificado. Eu sei que você conhece esse texto célebre da Bíblia, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E esse homem chamado Gideão, Deus chama ele para essa missão de juiz, e ele vai julgar Israel 40 anos. Deus chama ele em um dos momentos críticos e um momento que ele está vivendo uma verdadeira crise existencial. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que os amalequitas, os midianitas e os moradores das montanhas do Oriente estavam vindo contra Israel e roubando tudo que eles tinham. E para Gideão tentar salvar um pouco de comida, Gideão pegava o trigo e ia malhar no lagar, um lugar inadequado, porque para malhar trigo precisava de espaço, e o lagar era um lugar apertado para se confeccionar o suco e o vinho através do trabalho que era feito no lagar. E Gideão está improvisando. Eu quero dizer para você que não se desespere quando você tiver que improvisar alguns momentos da sua vida.
Deus trabalha em meio de momentos difíceis quando você precisa improvisar. Uma coisa eu tenho certeza, Deus está cuidando de você. O anjo aparece para Gideão e as primeiras palavras do anjo de Deus são essas: varão valoroso, o Senhor é contigo. Rapaz, se Deus mostrasse aqui um anjo nessa igreja, eu acho que os obreiros já começavam logo. Por quê? Porque era a presença de um ser angelical de forma visível, trazendo uma mensagem do céu para ele. Quando o anjo disse, varão valoroso, o Senhor é contigo, ele estava em tanta crise existencial, que ele falou, comigo? Como é que o Senhor é comigo, se está acontecendo tudo isso de ruim com a gente? Meu irmão, não se preocupe quando as coisas ruins começam a acontecer, Deus trabalha no meio das crises. Salmo 34, 19, é a Bíblia quem diz que muitas são as aflições de uns justos, mas tem um detalhe, o Senhor, o Deus do céu, o Deus da glória, os livra de todas. Como Deus não desiste de quem Ele chama, mesmo estando em crise, o anjo olhou para Gideão e insistiu com ele, quando ele disse, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo de ruim comigo e com a minha família e com os meus patrícios? O anjo olhou para ele, não questionou ele, falou assim, vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Que força um rapaz em crise tem? Irmãos, eu sei que eu já pastorei a igreja, já presidi alguns campos, e é uma das piores coisas para um pastor, quando ele tem um pastor auxiliar que está em crise, é uma das coisas mais difíceis, porque ele tenta incentivar, ele ajeita daqui, ele ajeita dali, faz algumas coisas para ajudar, mas eu já lidei com gente em crise, e é difícil, ainda bem que o pastor humano não tem poder para curar a crise de obreiro, mas Deus cura. Deus tem a graça do céu e a medida certa para sarar feridas emocionais. O anjo diz, vai nessa tua força. Aí Gideão toma um choque de realidade. E olha para o anjo e diz assim, tudo bem, você vai ficar aqui enquanto eu vou buscar um sacrifício. O anjo espera pacientemente. Irmãos, Deus espera o homem decidir fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Isso é muito lindo. Deus não força ninguém. Deus deixa que você decida de forma voluntária. Deus não precisa forçar ninguém a dar glória. Graças a Deus que eu aprendi. Nunca gostei de pregar e mandar o povo ficar dando glória e gritar. Cada um mostre a Deus aquilo que tem no coração. Mas se você quiser adorar, levantar a mão, dar glória para Deus, eu também não vou impedir não, porque eu sei que a sua glorificação vai romper o teto, vai romper o céu atmosférico que vai chegar lá. O anjo espera Gideão, prepara toda aquela comida, e o anjo manda ele colocar no altar, toca com a ponta do cajado, e na nuvem do sacrifício, na fumaça do sacrifício, o anjo some, desaparece. Gideão entra em outra crise e ele diz, ai Senhor meu, eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor, porque o anjo sumiu na fumaça. Na mesma hora o anjo voltou, o texto diz, e disse, não, você não vai morrer não, vai começar uma nova etapa na sua vida agora. Sabe qual é a ordem do anjo? Agora Deus dá uma tarefa pesada para Gideão. Deus vai pegar o camarada que está em crise, que está desanimado, vai investir nele, vai dar uma injeção de ânimo e vai incumbir uma tarefa para que ele cumpra. Qual foi a tarefa do anjo para Gideão? Você agora vai pegar o segundo boi do seu pai, aquele boi bonito. Eu acho que se ele fosse nordestino, ele até escovava o boi, não era, pastor Júnior? Lembra que os mais antigos davam uma ajeitada no boi, nos cavalos? Você vai pegar o boi de 7 anos, o segundo, não pega o primeiro nem o terceiro, porque Deus trabalha em cima de detalhes. Tem gente que às vezes está fazendo um trabalho para Deus que parece até pequeno e insignificante. O céu está vendo. Não se preocupe não, não é por ser destacado o seu trabalho que tem mais prioridade diante de Deus ou tem mais honra. Vá fazendo por trás dos bastidores, porque os céus estão olhando para você. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pastor Júnior é meu irmão biológico, sabe bem, eu nunca
tive problema, nem eu, nem ele, nós somos 3 irmãos pastores, de trabalhar, servindo ao ministério e obedecendo nossa liderança. Lá em Florianópolis, nós estávamos numa reunião, e o pastor presidente olhou para a gente e falou assim: eu gosto desses meninos do Nordeste, porque se a gente mandar eles pintar o salão da igreja de verde, eles pintam. Se amanhã mandar despintar o verde, pintar de amarelo, eles despintam e repintam. Eu falei assim: sabe por quê? Porque Deus nos chamou para servir. Deus não nos chamou para outra coisa a não ser servir. Eu estou escrevendo um novo livro com o tema Servir a Deus, o serviço de Deus. E eu estava lendo uma frase de uma poetisa chilena de saudosa memória chamada Gabriela Mistral. E em um dos seus livros, a Gabriela diz que Deus, apesar de ser quem Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso, apesar de todos esses atributos divinos que Ele tem, Ele serve aos homens. O senhor prova, pastor, quem é que dá a chuva, e a chuva rega a terra e nasce o arroz, o feijão, o milho? É Ele, Ele serve a você. Pastor Jailton, esqueci de agradecer ao senhor, quando eu estive aqui da outra vez, o senhor me deu uma janta tão boa e me recebeu também. É tanta gente. Deus serve você. Eu fui no gabinete da doutora Fernanda lá em Santa Catarina, na cidade que eu moro, de Itajaí, que eu estava com uns problemas de saúde, e ela pediu um hemograma, eu fui levar um hemograma para ela. A doutora Fernanda pegou o hemograma e falou assim: Erinaldo, você trabalha em escritório? E eu realmente naquela época trabalhava. Ela falou assim: você trabalha num lugar fechado? Eu falei: sim, doutora. Ela falou assim: você está precisando tomar sol. Eu disse: por quê? Ela disse: porque o sol é o maior gestor de vitamina D. Você precisa tomar sol. E quem é que dá o sol para nós? Olha aí Deus servindo a humanidade. Se alegre, crente, porque você serve a Ele, e Ele honra você servindo a você com bênçãos e bênçãos e bênçãos, igual o pastor leu no Salmo 84 aqui. Você é abençoada, irmã. Você é abençoado. Tem irmãs aqui que na hora do culto dá até aquele choque de cheiro, de tanto perfume diferenciado que elas usam. Antigamente as mulheres não podiam comprar um perfume desse, mas Deus começou a abençoar na igreja. Deus começou a prosperar. Hoje é crente de Hilux, é crente de carro importado. A gente não via isso há um tempo atrás. Os crentes descobriram que Deus prospera, começaram a orar, e Deus começou a abrir porta e abençoar a crente. Está cheio de crente empresário, coisa que a gente não via alguns anos atrás. Por quê? Porque descobriram que Deus abençoa a vida deles por meio da fé. Gideão pega o boi de 7 anos, o segundo boi. Tá bom, eu faço o que mais? Sabe o altar de Baal que o seu pai está meio desviado e está adorando? O altar de Painho? Sim, eu quero que você derrube o altar. Você, agora não é só para derrubar o altar não. Além de você derrubar o altar, não tem o bosque que fica em frente ao altar, aquelas árvores bonitas que seu pai cuida, e que os adoradores de Baal cuidam. Sim, eu quero que você derrube e corte aquele bosque. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus direciona, essa é uma palavra para quem lidera. Deus lhe dá o projeto, Deus lhe dá a ideia, e Deus protege você quando você está fazendo. Eu vou provar para você aqui. Gideão recebe a ordem: queimar, ou seja, cortar o bosque, levantar um altar para Deus no monte, matar o boi e oferecer em sacrifício a Deus aquele boi lá no altar. O texto diz que Gideão chama 10 homens de sua extrema confiança, porque certas tarefas na obra de Deus, Deus escolhe. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando se fala de salvação, Deus trata todo mundo igual. Agora, chamada e ministério e tarefa, Deus chama de forma diferenciada. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha coisa em particular que era só para 3, e só quem colocava a cabeça no ombro de Jesus era João, o discípulo do amor. Particularidade.
E aqui tem gente nesse nível com Deus, viu? Aqui tem gente, aqui não é que você não é insubstituível, mas é porque Deus escolheu você para alguma coisa, e o vento já soprou para derrubar, para lhe arrancar. O espírito da inveja já agiu contra você, mas está aí você, servindo a Jesus com alegria. Nem a Covid conseguiu vencer você. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Gideão pega 10 homens e diz para eles: vamos derrubar o altar de Baal à noite, porque se a gente derramar durante o dia, ou seja, derrubar durante o dia, os caras matam a gente. Deus dá a direção, seja estrategista naquilo que Deus lhe der. Seja estrategista, tá certo? Não vá fazendo de forma aleatória, não. Deus faz uma promessa para você: vou te levar para a obra missionária amanhã. Já quer sair pregando por aí? Calma, deixe Deus preparar o tempo. Irmãos, eu recebi tanta profecia: você vai pregar na Europa. E onde eu chegava, e Deus vai levar, e eu digo: vou logo tirar o passaporte. Aí tirei o passaporte, Jesus me levou para a Europa, ganhei um bocado de alma, Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra linda, a promessa se cumpriu, mas na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Gideão pega os 10 homens. Agora tem uma coisa aqui que eu fiquei estudando esse texto e meditando. Eu já trabalhei na roça, eu já trabalhei cortando madeira, e faz barulho. Ninguém consegue cortar uma madeira, pode ser de machado ou com uma serra, vai fazer barulho na hora que você está cortando ou na hora que cai a madeira. Vocês concordam comigo? Deus mandou ele cortar um bosque, e ele foi à noite, todo mundo está dormindo, no dia que ele está cortando o bosque. Deus não deixou ninguém acordar. Deixa eu explicar: quando Deus dá a direção e você faz, Deus cuida dos detalhes do projeto. Pode fazer sem medo que dá certo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui. O senhor é obreiro, é pastor, cuida de obra. Eu vou explicar uma coisa aqui, eu vou usar o senhor como exemplo. Tem duas maneiras de nós obreiros fazermos a coisa na obra de Deus. Isso serve para o obreiro, para as irmãs, para quem dirige trabalho. Quais são as duas maneiras? Primeiro, tem a revelação que Deus dá para você. Você está orando, Deus diz: faça isso, isso, mas dá certo demais, pastor, não dá? Dá bem certinho, nada dá errado, tem umas lutinhas, mas dá tudo certo. Porque Deus falou, Deus lhe revelou, Deus lhe mostrou. Eu estava orando uma vez na cidade de Areis, e Deus mostrou uma visão, e Deus me disse quem era o pastor que ia me substituir, e para onde eu ia. Aí eu fui chamado para uma reunião, eu já cheguei dizendo: eu sei para onde eu vou, e sei quem vai pastorear no meu lugar. Por quê? Porque Deus me revelou, ficou fácil demais. É fácil fazer por revelação. Só para memorizar, diga comigo: é fácil fazer quando Deus revela. Agora tem o segundo método que nós obreiros usamos para fazer a obra de Deus. Irmã de ciclo de oração, dirigente de criança, quem tem cargo na igreja. Qual é o segundo método? Expiração. Deus me inspira, mas Deus não mandou fazer nem deixar de fazer. Você é impulsionado, e o risco é maior, porque se der errado, você diz: foi coisa da minha cabeça. Ai, Jesus, eu fiz e se der errado. Não se preocupe não, que tanto faz ser por revelação, como por inspiração, vai dar certo, porque Deus está no negócio e Deus cuida do projeto. Entenda que nem tudo Deus vai revelar, mas Ele vai inspirar. Eu fui pregar em São Paulo, mas a minha esposa, e sentamos com uma amiga nossa que é professora de algumas matérias da teologia bíblica, e eu preguei sobre Davi naquela noite. Preguei sobre as 4 unções de Davi. Até eu falei uma certa vez para um pastor amigo meu, ele falou assim: é 4? Eu falei: sim, é 4. Eu aprendi com o pastor João de Silva. E quando terminou o culto, nós fomos tomar um café. Aquela irmã disse para a gente: pastor, você sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Eu disse: irmã, eu prego que é porque ele era um homem amoroso. Ela disse: está certo, não está errado não. Davi era amoroso. Eu disse assim: o coração dele parecia com o de Deus, porque Davi se arrependia quando pecava. Ela disse: pois é, mas Deus nunca pecou. Ela foi me colocando numa situação e disse: pastor, eu vou explicar uma coisa para o senhor. Deus tinha um projeto que não mandou profeta falar para Davi, nem revelou para Davi,
que era transformar a cidade de Jebus na cidade de Jerusalém, a capital do seu reino. E um dia Davi tem uma inspiração sem ter recebido revelação, sem profeta ter mandado, e ele vai lá e toma a cidade de Jebus, transforma ela na capital de Deus. E é nesse momento que Deus entendeu que o coração de Davi está conectado com o seu coração. Aquilo que Deus projetou, sem revelar para ele, ele foi lá e fez. Eu notei e disse: ela, vou guardar para mim, um dia eu vou falar em algum lugar. Gideão recebe a ordem, e agora ele vai fazer o que Deus mandou. De noite, enquanto todo mundo está dormindo, ele e os 10 homens derrubam, ou seja, cortam o bosque, derrubam o altar de Baal, pegam o boi nem berrou, viu? Porque quando Deus está cuidando do negócio, Deus cuida dos mínimos detalhes, você descansa. Irmãos, às vezes eu vejo tanta crise, tanta dificuldade, e tem crente que dorme demais até, por quê? Porque está descansando nas promessas do Deus da Bíblia. Eu conheço os amigos meus que Deus não deixa eles trabalhar, eu digo com conhecimento de causa, eles dormem até meio-dia. Para falar com eles eu nem ligo, porque depois do meio-dia eles acordam. Mas muitas vezes passa a noite orando, da meia-noite às 6 da manhã, porque está andando na direção de Deus. Gideão cumpre tudo aquilo que Deus mandou ele cumprir. Fez nos mínimos detalhes, matou o boi, cortou o bosque, derrubou o altar de Baal. Quando é de madrugada, irmãos, eu fiquei até com vergonha quando eu li isso aqui. Por quê? Porque às vezes a gente não acorda para orar de madrugada, e os adoradores de Baal acordavam. O texto diz que eles se levantaram de madrugada para adorar Baal. Se levantaram na madrugada e viram o altar de Baal derrubado. A estátua de Baal jogada no chão. E o texto diz que eles inquiriram e descobriram, porque, irmão, não tem como Deus chamar você para cumprir uma missão e você ficar escondido. Logo vai aparecer o trabalho que você faz para o reino. Continue fazendo, porque uma hora vai aparecer para a glória de Deus e para a honra do seu ministério. Descobriram que foi Gideão, filho de Joás, e já foram com tudo para cima. Mas quem tinha mandado foi Deus. Então quem ia cuidar era ele. Eu e o pastor Júnior dirigimos uma igreja, na época eu pastoreava e ele me ajudava. Nós tínhamos que atender umas agendas de bicicleta e tínhamos que passar numa vila de cachorros que corriam atrás de nós, que queriam nos morder, e todo dia morria gente com o carro da cana que passava, e os caras colocavam a cana meio atravessada, aquela BR lá de Natal que liga a 101, que fizeram a 101, entre Areias e Goianinha, ali era a rodovia da moto, mas Deus nunca deixou os cachorros morder a gente, nem o estalo de cana pegar no pescoço da gente, porque Deus tinha levado nós para fazer a obra dele. Ficaram bravos com Gideão, o pai de Gideão. Olha quem é que Deus vai usar, o idólatra. Vai usar o adorador de Baal. E vai dizer assim: se Baal é Deus, ele que resolva por si mesmo, ele que defenda-se. Ninguém vai tocar no meu filho, quem tocar no meu filho vai morrer. Deus cuidou de Gideão. Deus cuidou de forma excelente. Cumpriu essa tarefa, agora Gideão ainda está em crise. Porque é a gente que Deus está usando, está dando direção, mas prefere sempre abraçar a crise. Irmãos, eu já li alguns textos da Bíblia e eu descobri alguns personagens que viveram crise existencial. Nós temos crise na vida do profeta Elias, depois que foi ameaçado por Jezabel, se deitou debaixo de um zimbro e disse: é melhor eu morrer, não vale a pena mais me ver. Nós vamos encontrar Jó em crise, amaldiçoando o dia que nasceu, mas foi uma única vez que esses homens tiveram crise. Gideão constantemente estava em crise, mas Deus nunca desistiu de Gideão. Gideão agora recebe uma nova ordem de Deus, mas ele faz uma prova com o anjo. Ele falou assim: será que Deus está comigo mesmo? Irmão, será que a gente não tem estes pensamentos de vez em quando? Jesus lhe batizou com o Espírito Santo, Jesus cuida de você, seu nome está escrito no céu, no livro da vida, você está lavado no sangue de Jesus, mas de vez em quando vem a crise emocional. Será que se a igreja for arrebatada eu vou subir? Vai subir debaixo do sangue de Jesus, porque você vai ser arrebatado pelo poder do nome de Jesus.
Gideão diz para o anjo: tudo bem, se Deus estiver comigo, eu vou colocar um velo de lã em um cajado e vai dar aquela chuvarada à noite, e eu só quero que o velo de lã esteja molhado, eu quero a terra seca. O anjo disse: faz. Ele fez, eu estou adiantando, deu tudo certo. Ele deu aquela olhada e disse assim: eu vou fazer diferente agora. Eu quero que o velo de lã esteja agora seco e a terra esteja molhada. Aí não teve jeito, Deus colocou a mão, abençoou o trabalho naquela noite, a terra ficou toda sequinha, ou seja, toda molhada, e o velo de lã seco. Aí Gideão se animou mais uma vez. Irmãos, eu vou dizer para você que não tem crise que vá vencer você, não tem desânimo, não tem depressão, não deixe que nada disso separe você da promessa e da chamada de Deus. No momento que você estiver mais fraco, Deus vai gritar e vai dizer: você é forte, porque eu tenho graça do céu para você. Gideão parte para uma nova tarefa. Deus revestiu ele do Espírito. Juízes 6:34, e ele tocou a buzina, e ele viu uma multidão de 32 homens chegar diante dele. Gideão, o que é que você quer que a gente faça? Gideão ficou logo alegre. Imagina o cara ser pastor de uma igreja de 32 mil crentes. Dava para fazer congresso de manhã, de tarde e de noite, os 365 dias. Quando Gideão olha e fica poderoso: olha, agora eu tenho muita gente para eu mandar. Deus diz: Gideão, tem um segredo aí, viu? Tem gente covarde e medrosa aí no meio. Gideão disse: tem não, Deus, está tudo fazendo com amor. Deus disse: faça uma prova, só faça uma perguntinha básica. Quem for covarde e medroso, volte. 22 mil homens votaram. Gideão disse: meu Deus, a igreja é quase esvazia agora. Mas ainda tem 10 mil, ainda dá para quebrar um galho. Deus disse: pois é, mas tem muita gente ainda, porque se vocês vencer com 10 mil, alguém vai dizer que foi vocês que venceram. Faz a prova lá no Ribeiro das Águas, fica olhando quem toma água igual o cão. E Deus estabeleceu 2 regras. Aí o texto diz que bebia água igual um cão, apenas 300 homens, 9.700. Deus disse: mande para casa, e é com esses 300 que você vai vencer a guerra. Mas mesmo assim, sendo revestido pelo Espírito, tendo direção de Deus, eu já estou caminhando para o final, outra crise tomou a conta da vida de Gideão. Deus, quando viu que Gideão estava em crise, havia um moço que cooperava no ministério de Gideão, que era auxiliar de Gideão, chamado Purá. Deus disse: Gideão, você continua em crise, eu disse que você vai vencer com os 300, faz o seguinte, pega o seu servo Purá, para derrubar o altar de Baal, era 10, agora para um negócio misterioso, era só 1, tinha que ser alguém que tinha a mesma visão, que cria, que ia pegar junto, que ia acreditar que aquilo que Deus mostrasse ia cumprir. Gideão chamou o seu moço Purá e foram para o arraial dos midianitas. Havia 135 mil midianitas prontos para acabar de uma vez com a nação de Israel. E o texto diz que eles ficariam escondidos bem quietinho, porque tem hora que não precisa você fazer, só gemer. Tem tempo que, irmão, tem tempo que você ora, jejuma, não tem nem muita força para orar, mas está lá sempre gemendo. Eu já fiz muito isso, ficar de joelho sem palavra, mas daqui a pouco você começa a sentir Deus na sua vida, e tem certeza que Deus está agindo. Purá e Gideão ficaram quietinhos. Daqui a pouco, um homem no arraial dos midianitas diz para os amigos: acordei agora meio perturbado, porque eu tive uma visão. Eu tive uma revelação, Deus mostrou até para o camarada ímpio o que Deus ia fazer. E o que é que você viu? Eu vi um pano de cevada passando aqui pelo arraial aqui, e chegando na tenda do capitão, do general do exército, e derrubando a tenda. O outro camarada, parece que tinha o dom de interpretação, disse assim: já sei, é a espada de Deus que está na mão de Gideão. Aí Gideão olhou para Purá e disse: você crê, Purá? Creio, eu também creio, vamos embora, vamos chamar os 300 e vamos para a guerra. E começou a batalha. Eu não vou contar a história dos cântaros, que você já sabe. Começou a guerra. Gideão mata 120 mil homens, mas tinha 15 ainda. E eu li com vocês aqui, Juízes capítulo 8, versículo 4. Gideão veio com os 300, passou o Jordão, estão cansados, mas ainda estão perseguindo.
Tem uma revelação de Deus muito forte aqui nesse texto. As crises, as lutas, as adversidades fazem a gente cansar. Eu não estou falando de desistir de Deus, cansar literalmente, tanto no sentido físico como às vezes espiritual. Tem muitos crentes que estão esgotados espiritualmente, mas a graça de Deus continua disponível para renovar. Eu fiquei feliz quando as irmãs falaram aqui no hino que Deus é um Deus que renova. Eu disse, vai fechar com a mensagem que eu vou pregar. A graça de Deus está disponível para quem está desanimado. Gideão tem 15 mil inimigos ainda para vencer, mas ele está cansado. Eu vi um psicólogo fazer uma afirmação sobre a canseira no nosso corpo. Ele disse que a nossa psique armazena um certo tipo uma certa fórmula, que nós só usamos ela nos momentos de fraqueza, quando nós não temos mais nenhuma alternativa. Como assim, pastor Rinaldo? Quantas vezes você já conseguiu força sem ter forças para conseguir forças? Quantas vezes você venceu batalha que parecia invencível? Daqui a pouco os 300, os homens que estão com Gideão estão cansados, mas eles têm um objetivo. Sabe por que você não desiste da obra, você não desiste de Deus, mesmo cansado, mesmo às vezes humilhado, rejeitado, não sendo tratado como queria ser tratado, você não desiste, sabe por quê? Porque você sabe que você é cidadão do céu, e você sabe quem chamou você sabe que você está fazendo para o céu. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Já cansado, com permissão do pastor, fique em pé que eu quero orar por você, que a minha hora foi embora. Já cansados, mas ainda perseguindo. Ainda tem 15 mil, eles bateram na porta dos moradores de Peniel, que faziam parte das 12 tribos de Israel. Gideão disse, dá pão e água para os meus homens, que precisamos matar 2 reis e 15 mil homens. Os homens daquela cidade disseram, você não está com o rei nas mãos, nós não vamos ajudar você. Os próprios que seriam beneficiados com a vitória. Você está pensando que todo mundo está disponível para lhe ajudar? Não é que aquela pessoa é mau, não. É porque Deus permite que às vezes algumas pessoas não lhe ajudem para provar a sua perseverança e a sua fé. Ele foi para outro grupo de pessoas e pediu comida para ele e para os 300 homens. Negaram da mesma forma. Gideão tinha certeza que Deus ia dar a vitória, que quem tinha prometido era Deus. Gideão disse assim, quando eu voltar, eu vou derrubar a torre de Penuel, era o cartão postal da cidade. Ele venceu os 15 mil, chegou lá e derrubou a torre, porque ele tinha prometido. Chegou para os outros homens de Sucote, e a Bíblia diz que tratou ele com espinhos, fez aquilo que precisava ser feito. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem, é que Gideão não desistiu, ele usou aquilo que a psicologia diz, a psique diz que tem alguma coisa que você consegue usar quando não tem forças. Ei, isso a gente sabe muito bem que é graça de Deus, que é unção de Deus, que é poder de Deus, que é presença de Deus. E para concluir a minha prédica nessa noite, Isaías foi bem enfático quando ele disse que Deus dá força para quem está cansado e renova aqueles que não têm nenhum vigor. Eu quero orar por você nessa noite. Deus vai dar força para você.